Olá pessoal, meu nome é Ednilson, vim aqui falar com vocês hoje da avaliação de aprendizagem do terceiro ano das questões 8, 9 e 10. Antes de respondermos as questões, vamos analisar o texto Redes Sociais e a Felicidade, escrito por Dominique Magalhães. Vamos à leitura então do nosso texto. Vivemos em um mundo tecnologicamente avançado, onde se tornou comum a exposição de particulares, fotos, vídeos, notícias e estado de espírito. Nesta onda de compartilhamento, boa parte de nós já teve a sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Entretanto, é preciso lembrar que é comum nos deixarmos influenciar pela ideia de que ser feliz é morar no bairro mais caro, ter o carro do ano ou ter a vida perfeita de uma atriz de novela. Ou seja, nesse primeiro momento, o autor chama a atenção para a noção de felicidade construída na sociedade. Vamos dar continuidade ao nosso texto. A verdade é que ser feliz tem a ver com a construção de um modo particular de enxergarmos as coisas e de sentirmos a vida, evitando comparações com a trajetória alheia. A exposição digital não pode nos afastar do olho no olho ou do simples olhar pela janela. Todos os exageros nos impedem do contato e da oportunidade de nos olharmos e nos reinventarmos a cada dia através do outro. Nesse trecho do texto, percebemos que o autor coloca a real intenção da sua escrita. Ele demonstra a noção de felicidade e expressa que o exagero é o maior problema que estamos enfrentando. Vamos dar continuidade ao nosso texto. Um estudo divulgado no ano passado pela Universidade de Michigan apontou uma ligação entre o uso excessivo das redes sociais e a infelicidade. Dados coletados assinalam que as emoções ligadas à infelicidade aumentaram proporcionalmente ao tempo de exposição às postagens de gente aparentemente feliz. Olha que interessante, gente. Nesse trecho, podemos notar que quanto mais as pessoas ficaram expostas a vídeos, a sensações que levam a uma felicidade mediada pelos meios sociais, fazia com que essas mesmas pessoas ficassem infelizes. Ou seja, quanto maior o tempo exposto, buscando uma felicidade virtual, mais infelizes as pessoas estavam. Vamos continuar a nossa leitura. Para desenvolver o material, os pesquisadores enviaram 5 mensagens diárias durante 2 semanas a cada voluntário de um grupo de 82 pessoas, entre jovens e adultos. Os links mostravam a quantidade de vezes que cada um dos usuários visitava a rede social e quais eram seus níveis de preocupação, solidão e satisfação geral com a vida. A vida do outro tem o mesmo grau de dificuldade que a nossa. O que acontece é que a maioria das pessoas destaca somente o que acontece de bom e isso nos gera a impressão de perfeição. Não há nada de errado em evitar postagens ruins, mas devemos lembrar que as redes sociais representam apenas uma parte de nós, aquilo que achamos que vale a pena dividir, evitando ressaltar coisas negativas. Fica nítido nessa parte do texto que o fato da gente apenas vermos postagens perfeitas de vidas ideais gera em nós a sensação de que a nossa vida não é perfeita. Nesse momento entendemos por que ver somente postagens de vidas ou de coisas felizes nos gera infelicidade. Vamos então agora para o nosso último trecho desse texto. Não considero estas escolhas uma espécie de alienação, mas sim uma maneira de dizer: isso é legal e eu quero dividir com meus amigos. Muitas vezes estamos tristes e passear por uma postagem engraçada ou uma foto bonita, uma poesia, um vídeo, pode ser um incentivo. Todas as relações devem ser saudáveis, sejam virtuais ou pessoais. Vamos então para a nossa primeira questão. Nessa questão vamos analisar
a habilidade de reconhecer as marcas linguísticas em um texto. Letra de música, trecho de romance, poema expositivo, artigo de opinião, do ponto de vista do léxico. Vamos então analisar a questão número 8. A autora optou por escrever parte do texto em primeira pessoa do plural. Isso pode ser confirmado em... Pessoal, nesse momento é muito importante você analisar que a questão está pedindo estritamente um trecho que revele a primeira pessoa do plural. Dessa forma, é só vocês lerem cada alternativa e perceber quais dessas alternativas se encaixam nessa conjugação de verbo, ou seja, na primeira pessoa do plural. Já na questão número 9, nós vamos analisar a habilidade que busca reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo uso de recursos gráficos, pontuação e outras notações em um texto. Letra de música, trecho de romance, poema expositivo, artigo de opinião. Vamos agora então analisar a questão número 9. O uso das aspas em grama do vizinho é sempre mais verde foi uma escolha da autora para. Antes de mais nada, pessoal, é importante a gente então passar qual é o uso das aspas. Vai lá. Primeiro, uso para mencionar um produto cultural. Segundo, para fazer citação direta de alguma autoridade. Terceiro, para citar alguém que participa da narrativa. Quarto, para indicar uma informação com a qual o autor não concorda. E a quinta, para indicar palavras ou expressões populares. Ou seja, quando você for agora ler as questões, as alternativas, você vai buscar o sentido que mais se encaixa na expressão que a autora colocou na pergunta. E agora vai mais uma ajudinha aí para você que está respondendo a questão número 9. Na letra A aparece: marca o sentido denotativo das palavras. Então, pessoal, para recordar isso, denotação representa o sentido real e conotação o sentido figurado da palavra. Ou seja, por exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. É um sentido real. Depois, a conotação, o carro voava pelas ruas da cidade. É um sentido figurativo. Agora, então, é só ler com calma cada uma das alternativas e encontrar a resposta correta. Vamos agora para a questão número 10. Na questão número 10, nós vamos trabalhar com a habilidade de identificar o tema de um texto. Isso significa dizer se você entendeu ou não o texto que acabamos de ler. Assim, pessoal, fica necessário a releitura do texto para poder responder com segurança essa questão. Uma dica para você responder a questão número 10 é você fazer o seguinte questionamento em cada uma das alternativas. Ou seja, você vai perguntar se foi isso que o texto tentou te ensinar. Ou seja, fazendo esse questionamento em cada uma das alternativas, certamente você encontrará a resposta correta. Bons estudos e fica aqui um abraço para você que vai fazer essa AP.